Bom dia, turma. Uma curiosidade com relação ao valor do delta e do coeficiente A da função quadrática. Qual é a relação deles com o gráfico? Então, nós sabemos que o gráfico tem o eixo x na horizontal, eixo y na vertical. O y não está aqui, mas não tem problema. Quais situações eu posso ter? Quando o meu coeficiente A, ele for um número positivo, ele for um número maior que zero, o que que acontece? A minha concavidade ela é voltada toda para cima, certo? Quando o meu A for um número negativo, o que que vai acontecer? A minha concavidade ela é voltada para baixo. E aí eu tenho a relação da concavidade e das raízes da função, quando eu vou ilustrar, quando eu vou esboçar o gráfico. Então, por exemplo, quando eu tenho o meu A maior que zero e o meu delta menor que zero, o que significa? Se o A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o delta ele é um valor menor que zero, significa que eu não tenho raízes reais. Essa equação não tem solução. Então, a minha parábola ela não vai tocar o eixo x, certo? As raízes tocam o eixo x. Se eu não tenho raízes, ela não vai tocar o eixo x. Outro exemplo, se o meu A for maior que zero, novamente, concavidade voltada para cima, e o meu delta for exatamente igual a zero, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma única solução. Então, eu vou ter uma única raiz. Então, a minha parábola, ela só vai tocar o eixo x em um único ponto. É na minha solução. E por fim, ó, quando eu tiver o meu A maior que zero, concavidade voltada para cima, e o meu delta maior que zero, significa que eu vou ter duas raízes. Então, a minha parábola vai tocar o eixo x em dois pontos, no x1 e no x2, na solução 1 e na solução 2. Vamos ver o que acontece quando é o contrário, quando o meu A ele for um valor negativo. O meu A menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se o meu delta for um valor menor que zero, significa que eu não vou ter solução, não vou ter raízes. Então, a minha parábola, ó, ela não vai tocar de modo algum meu eixo x. Agora, se o meu A for menor que zero, ó, de novo para baixo, e o meu delta for igual a zero, o que que vai acontecer? Ela só vai tocar o eixo x em um único ponto, que vai ser a minha única solução. E quando o delta for maior que zero e o A menor, o que vai acontecer? Minha parábola, com cavidade voltada toda para baixo. Como o delta é maior que zero, eu terei duas soluções. E vai ser onde a minha parábola vai tocar o eixo x, ó, em dois pontos, que são o x1 e o x2. Então, essa é a relação do coeficiente A, do delta e do gráfico.